queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler um texto, talvez você já tenha lido, ouvido muitas vezes, mas é um texto que me encanta, porque fala de algumas realidades espirituais que são importantíssimas para a nossa vida. 2 Reis 6, a partir do versículo 8, diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a esse manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e torne a seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos dá a direção. Ó Pai, como é maravilhoso nós termos a tua palavra, quantos escapes, quantos livramentos, quantas coisas, Senhor, nós nos livramos através da tua palavra, que é a tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, me dá graça e sabedoria e unção para que eu transmita o teu recado ao teu povo, ó Pai. Que teu povo também tenha inteligência, não só para ouvir, mas para praticar a tua palavra. Eu repreendo todo espírito maligno, Pai, que queira trazer perturbação na nossa mente, confusão na nossa mente, trazer transtorno neste lugar ou em qualquer outro lugar onde essa palavra esteja sendo ouvida. Te peço isso na certeza que nós temos um Deus dominante, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que é maior do que todas as coisas. E eu te agradeço, Senhor, pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar? Como eu falei, essa é uma história muito conhecida. Quem lê a Bíblia, quem frequenta os cultos, certamente já ouviu pregações, já leu, Deus já falou ao seu coração, e eu espero que nessa noite Ele fale ao seu coração
como ele falou o meu. Nós vemos aqui mais uma história do profeta Eliseu, um grande homem de Deus, alguém admirável, alguém que viveu com intensidade na presença de Deus. E através de Eliseu, Deus fez muitos milagres em Israel, deu muitos livramentos. E essa é uma das histórias que a Bíblia nos relata acerca desse homem de Deus. Havia guerra entre a Síria e Israel, né, o texto nós acabamos de ler, e o rei da Síria, ele tentava emboscadas contra Israel, ele se posicionava em determinados lugares para tentar destruir, matar os guerreiros de Israel, aqueles que estavam ali lutando por Israel. E o texto é muito claro que Deus dá livramento a Israel através de Eliseu, através das revelações que ele coloca na mente de Eliseu. Eliseu fala com o rei: não vá nesse lugar, lá tem uma emboscada dos sírios. E o rei, duvidando ainda no seu coração, ele manda alguns homens, o texto nos diz isso de forma muito clara, alguns homens até ali, e ele verifica que tudo que Eliseu está dizendo é a pura verdade, é uma revelação de Deus, e ele, através de Eliseu, acontecem os livramentos. E nós vemos aqui também que alguém que conhecia Eliseu na Síria falou com o rei: não há nenhum espião. O rei desconfiado de algum espião, não há nenhum espião, de forma nenhuma. O que está acontecendo é que Eliseu, ele revela para o rei as emboscadas, e ele procura saber onde Eliseu está, e ele está em Dotã, uma pequena cidade, e manda um exército grandioso para cercar aquela cidade, para prender Eliseu, para acabar com aquela situação e ele ser dominante sobre Israel e vencer Israel. E nós vemos aqui que Deus, através de Eliseu, da oração de Eliseu, da fé de Eliseu, né, Deus mais uma vez dá o livramento sobre os sírios, e eles não investiram mais na terra de Israel enquanto Eliseu foi vivo. Claro que nós vemos muitas histórias depois dos sírios tentando invadir Israel, mas enquanto Eliseu foi vivo, eles não tentaram, porque sabia que havia alguma coisa diferente ali naquele local. E eu queria, através dessa linda história de milagres, né, trazer algumas lições aqui para a gente. Nós vemos duas pessoas nesse texto, dois servos de Deus. Um era o moço que acompanhava Eliseu, que era servo de Deus, acompanhava, era um dos profetas, estava aprendendo com Eliseu. E vemos Eliseu, dois servos, fora os outros personagens, o rei, enfim, os outros personagens. Mas eu queria destacar esses dois personagens, porque através da comparação desses dois personagens, nós temos lições que são importantíssimas na nossa vida, e que nós temos que entender o que nós queremos da nossa vida espiritual. O que é que nós queremos da nossa vida espiritual? Nós queremos ser como Eliseu, ou nós queremos ser como esse moço, que ficou apavorado, ao ponto de dizer que quando o exército dos sírios cercado, ele vê aquele exército e fala: ai meu Senhor, que faremos? E assim acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos em situações que nós não sabemos o que vamos fazer. Assim como esse moço, quantas situações nós ficamos sem saber o que fazer. E essa é a realidade, porque os problemas, eles vêm, eles passam, Deus nos dá a vitória, vem outro problema, e nós novamente questionando: ai meu Senhor, que faremos nessa situação? E muitas vezes nós ficamos perdidos, e às vezes ficamos como esse moço, e às vezes como Eliseu. E na maior parte das vezes, ficamos como esse moço,
cheio de dúvidas, cheio de derrota, sem saber o que fazer. Mas Eliseu nos dá lições que são preciosas. E a primeira lição que nós vemos aqui é o seguinte: abra seus ouvidos e Deus vai te dar livramentos. Abra os seus ouvidos e Deus vai te dar livramentos. Nós vemos aqui de forma clara, do versículo 8 até o versículo 11, e eu queria repetir esses versículos. Diz o seguinte: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali nem uma, nem duas vezes. Então se turbou este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Então nós vemos aqui que Eliseu, ele sempre estava antenado com Deus. Quem tem os ouvidos abertos para Deus, ele está antenado com Deus. Ele sabe que Deus está sempre trazendo livramentos. Quantos livramentos nós tivemos durante essa semana e que nós nem percebemos, porque nós estávamos antenados com Deus. Quem já foi aqui acordado de madrugada para orar? Toda vez que eu acordo de madrugada, eu sei que é Deus me despertando para orar. Eu não perco meu tempo. Eu falo, lá vem alguma coisa aí. E eu percebo claramente que vem o problema, mas vem também o livramento, por causa da oração. Porque eu estava antenado, em vez de falar, não, perdi o sono, reclamar, bota os joelhos no chão e fica antenado com Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algum livramento, tem alguma coisa para me falar. Às vezes Ele vai me falar de forma audível, mas às vezes Ele só vai dar o livramento. Então nossos ouvidos, nós temos que estar antenados o tempo todo, para ouvir a voz de Deus, porque através de ouvir a voz de Deus, e às vezes os livramentos vêm simplesmente da gente ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Quantos livramentos nós temos por obedecer a palavra de Deus, aquilo que está escrito? Muita gente fica esperando só aquela voz audível. Não, às vezes Deus te desperta para orar. Às vezes Deus coloca uma situação para você orar. E às vezes, muitos livramentos nós antecipamos eles, porque nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Então, a diferença, ai que faremos, a maior parte das situações nós sabemos o que fazer, porque já está orientado na palavra de Deus, já está orientado. Você está ansioso diante de uma situação, o que a palavra de Deus nos diz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Em vez de ficar ansioso, ore, vai orar. Então a gente tem que estar antenado, ouvindo a voz de Deus. Nós vamos falar muito menos, ai meu Deus, o que faremos? A situação surgiu, você vai orar, você vai pedir orientação de Deus, fala comigo, me orienta, usa uma pessoa, usa o pastor, usa um irmão, usa o esposo, usa a esposa. Deus, Ele nos fala. Deus tem prazer em nos orientar, Deus tem prazer em falar ao nosso coração. Então, nós temos que entender que a primeira lição que nós temos aqui, que nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, porque nós vamos ter livramentos com os nossos ouvidos abertos. Abra o seu ouvido, deixa Deus falar. Nós andamos tão ocupados com tantas coisas nessa vida, que não temos tempo, muitas vezes, para parar, para ouvir a voz de Deus. Então, que você possa pensar sobre isso,
Eu sou esse moço. O texto não nos diz quem era esse moço. A gente sabia que Geazi é um desses, talvez seja Geazi, né? Mas era um moço que acompanhava Eliseu. Ai, meu Deus, o que faremos nessa situação? Eliseu estava antenado, porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Deus que falava, o Deus que dava os livramentos, e ele ficava tranquilo na presença de Deus. Segunda lição que nós vemos nesse texto também, é que o medo nos impede de sentir a presença de Deus. Ele fala aqui no versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O medo, aquele moço estava com tanto medo, que ele não percebeu o exército de Deus, a presença de Deus naquele lugar, a presença real e maravilhosa de Deus. E quantas vezes nós também não ficamos na mesma situação? Estamos com tanto medo. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? Ah, essa dificuldade, o medo vai nos abatendo, o medo nos impede de sentir essa presença de Deus. O medo é destruidor. A palavra de Deus, os teólogos dizem que existem 366 não temas na Bíblia. O ano todo, para o ano todo, porque Deus, Ele gostaria que nós não temêssemos. Tem solução até para a morte, que nós vamos para o céu. Tem solução para tudo, se nós estivermos confiantes em Deus. Se tem uma coisa que rouba a nossa fé, é o medo, é o contrário da fé. Quando você está com medo, é porque você não está tendo fé em Deus. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam com medo, porque Jesus Cristo tinha sido crucificado, e certamente eles estavam com medo de morrer também, que eles não perceberam a presença de Jesus caminhando com eles, falando com eles. Os seus olhos só foram abertos quando Ele deu o pão para eles ali, só no final, e eles deixaram de usufruir de uma coisa maravilhosa, que é Jesus Cristo ali andando. Quantas vezes nós deixamos de usufruir da presença de Deus por causa do medo? Nós não percebemos que Jesus Cristo está presente, Jesus Cristo está aqui, Ele anda comigo, Ele anda com você. E por que nós vamos temer? Em nome de Jesus Cristo, não deixe que o temor venha destruir. Os israelitas, eles deixaram de entrar na terra prometida por causa do medo. Quando os espias foram lá, 10 espias voltaram falando: olha, a terra realmente é boa, mana leite e mel, os frutos são maravilhosos, tem cidades fortificadas, mas tem gigante. Aí eu fico imaginando o povo ouvindo, os 10 espias, tem gigante. Mas o tamanho deles? É um homem de 3 metros de altura, 2 metros e tanto, cidade toda fechada, tem jeito não, é melhor a gente voltar. E colocaram aquelas pessoas com medo, que eles não deixaram de sentir a presença de Deus, que era constante. Olha bem, eles tinham a coluna de fogo à noite para aquecer eles no deserto, que é muito frio. Eles tinham a nuvem durante o dia para amenizar o calor, a presença de Deus. Eles tinham o maná caindo todos os dias do céu, e preferiram ficar com medo de gigante. Não percebe a grandeza de Deus. Quando nós deixamos de perceber a grandeza de Deus, os milagres de Deus, o que Deus está fazendo na nossa vida, a presença constante dEle, do cuidado, nós somos derrotados. Por isso que Ele falou com Josué, lá no capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu entrar na terra? Esforça-te em bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que lindo. Não pasme nem te espantes.
fica com medo não, eu estou com você, onde você andar, enquanto você estiver nos meus caminhos, Deus falou com ele, enquanto você estiver sem desviar para a direita, para a esquerda, você fica tranquilo, não precisa ter medo não. A gente tem que ter medo quando a gente está em pecado, aí tem que ter medo, porque o diabo ele está ao derredor buscando a quem possa tragar, e ele vem com fúria, ele vem para destruir. Agora, quando eu estou no caminho do Senhor, por isso que Eliseu não temeu o exército. Que tipo de cristão eu sou? Igual aquele moço, que tudo está com medo, ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Olha essa situação, ou Eliseu, que fala com ele de forma clara, não temas, porque são mais os que estão conosco, o exército de Deus é muito maior, olha a presença de Deus conosco, e aí ele fica tranquilo. E para nós terminarmos a terceira lição, abra os olhos para enxergar o poder de Deus, abra os olhos. O versículo 17 diz, e orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Abra os olhos. Sabe qual que é o problema? O problema não é o poder de Deus, o problema é que nós não abrimos os olhos para ver o poder de Deus. O que Eliseu falou com aquele moço foi exatamente, abre o seu olho, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo, eu estou vendo o teu poder, eu sei quem tu és, abre os olhos dele. E nós sabemos que existe uma batalha espiritual, no mundo espiritual é uma batalha, os anjos que estão ao nosso redor, lutando as nossas lutas, e os demônios que querem de todas as formas nos destruir, mas são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Quem estava com aquele exército sírio, eram os demônios, para tentar destruir o povo escolhido de Deus, de onde nasceria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mas do lado do povo de Deus, estava o Deus dos exércitos, o Senhor que nunca perdeu uma batalha. Do nosso lado está o general que é Cristo, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu todas as coisas, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Abra os olhos, veja o trono de Deus, veja Jesus ao lado do trono de Deus, sendo o nosso advogado, é isso que a Bíblia nos diz, Ele nos dando a vitória. O que faremos? Abre os olhos, Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar a vitória, Deus vai te mostrar a bênção, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir seus ouvidos para você ouvir de forma audível que a vitória já é sua em nome de Jesus. Não tem enfermidade que não possa ser vencida por Jesus, não tem problema na família que não possa ser vencida por Jesus, não tem problema financeiro que Deus não possa suprir as nossas necessidades. Ele abre todas as portas, Ele quebra os grilhões de Satanás. Às vezes a gente tenta lutar com a nossa força, com a nossa inteligência. Lute com Deus, sinta a presença dEle, abra os olhos e você vai ver a porta sendo aberta, o exército do Senhor, o texto nos diz que o exército do Senhor estava em volta. Eliseu confiava tanto em Deus que ele falava assim, cega o inimigo entrou na cidade todo cego, ele cega o inimigo,
Peça ao Senhor para cegar Satanás, o diabo que está atormentando sua casa, está atormentando no trabalho, está atormentando sua família, está atormentando a sua vida. Em nome de Jesus, cega Satanás da nossa vida. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Abre os olhos, abre os ouvidos. O problema não é o poder de Deus, o problema é que nós não abrimos os olhos. Em nome de Jesus, que você possa fazer isso e ter a sua vitória. Nós estamos aqui nesse culto da vitória. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. E eu queria, antes da gente orar pelos pedidos de oração da primeira semana, da segunda, sexta, da sétima semana, enquanto os diáconos, os pastores vão se posicionando aqui, queria orar pela sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite como aquele moço. Ai, meu Senhor, que faremos? Deus te trouxe aqui para abrir os seus ouvidos, que Ele vai te dar o livramento. Deus te trouxe aqui para te dizer, não tenha medo, porque o medo vai te impedir de ter a vitória. Deus te trouxe aqui para te dizer, abra os seus olhos, mais são aqueles que estão com você. A presença de Deus está neste lugar, e Deus pode transformar a sua situação no nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, me livra do medo. Deus, abre os meus ouvidos. Deus, abre meus olhos para eu ver essa vitória, essa bênção em nome de Jesus. E Deus vai te dar a vitória no nome do Senhor, eu creio. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Deus, a tua palavra é vida para a gente. Ó Deus, a tua palavra nos direciona. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna, tudo que Satanás, cega Satanás, contra cada vida que está nos ouvindo neste momento. Ó Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, que Satanás seja derrotado. Ó Deus, e teu povo possa abrir os olhos neste momento e ver o teu exército, ó Pai, o exército do Deus Altíssimo, o exército que nunca sofreu uma derrota, que está ao nosso lado. A tua presença está neste lugar. Ó Deus, nós sabemos dos teus livramentos. Pai, eu repreendo esse demônio chamado medo da vida das pessoas, ó Pai, que tem atormentado quantas vidas, que tem, Senhor, tirado a paz, que tem impedido, Senhor, de as pessoas sentirem a presença do Senhor. Senhor, e nós pedimos, abençoa-nos, dá as vitórias. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém.